Ok, I came back. Estamos novamente aqui com vocês. Segunda série top. Participação maravilhosa. Muito bom dia, Canavieira, nos contemplando aí, né? Com esse sexta-feira maravilhosa, repleta de muito conhecimento. E aqui na segunda série, com a aula de inglês, não poderia ser diferente. Quero parabenizar aí a todos os participantes, né? As pessoas que estão aí printando tela, escrevendo, anotando. E estamos aqui juntos nessa empreitada. Então, come on with me. Nós estamos trabalhando, senhores, muitos detalhes aqui sobre palavras que desempenham, não é? Elas desempenham função de conectar. Eles desempenham função de conectar. Conectam sentenças, orações, não é? Até mesmo eles fazem isso com parágrafos. Fazem e trazem mais informação, mais entendimento. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ver este conteúdo, alguns exemplos, algumas traduções, e aí na sequência tem aquele vamos praticar a parte do exercício e eu conto contigo, tá? E atendendo a solicitação, fique tranquilo, nós vamos dar aí um minutinho para você ler a questão com calma, pesquisar, não é? Porque também, quando a gente coloca aqui uma questão e que você vai fazer a pesquisa aí com seus amigos, na sua sala de aula, com o professor, com a professora, na internet, no seu livro, tá? Nas suas anotações, porque esse conteúdo ele é de fácil localização aí no seu livro. Pode procurar esse conteúdo que nós estamos vendo aqui, ó, dentro dessa família. Procure aí no seu livro, ó, você vai achar. Ah, eu não achei isso aqui, professor, terminei de procurar. Eu tenho o livro aqui, peguei na biblioteca, etc. Está aqui comigo. Eu não achei esse conteúdo, mas você vai achar através das conjunções, tá? Professor, e aquele outro que nós estávamos vendo? Ah, aquele outro lá você vai ver através dos advérbios. É clássico, tá? Professor, e tem mais algum outro? Tem. Eu poderia estar trabalhando também com as preposições. Oxe, professor, ai, tem muitas palavras, tem muitas classes que estão aqui dentro dessa família. O nome é essa. Link words são palavras que ligam, tá? Aí nós vimos alguns advérbios, fizemos exercício, tivemos aí alguns acertos, foi muito legal. Na aula da semana que vem, a gente faz a retomada do dia de hoje. Sempre coloco uma questãozinha ou duas para retomarmos essa teoria de hoje. Vamos ver conteúdo novo do dia e vamos trabalhar isso nas perspectivas de textos, questões com fragmentos. O que dá para trabalhar em modelo de questão, ele é trabalhado para você sair bem nas nossas provas e também não esquecer como é que é o treinamento voltado para vestibulares, pois alguns alunos já me disseram que vão fazer o vestibular, né? Vão fazer um curso técnico. Ora, se você tem um curso técnico concomitante, né? Você já tem aí noção que alguns deles, no módulo 1, já pede a disciplina chamada de inglês instrumental, tá? E aí você tem, obviamente, ter o domínio dessas técnicas. Vamos aqui, gente. As conjunções, elas funcionam também como conectivos dentro dessa família. Assim, elas desempenham o papel de conectar ideias. Ela vai conectar ideias e dentro dessa conectividade, dessa conexão de ideias, ela vai unir termos ou mesmo orações. Por esse motivo, elas têm o seu grau de essencialidade. Tá? Por que eu posso dizer que elas têm esse grau de essencialidade? São elementos essenciais da comunicação, porque elas vão prestar um relevante serviço no que se tange à
coerência e coesão textual. Ou seja, eu vou ter um maior entendimento, eu vou ter mais informações e eu vou ter um sentido mais concreto. Então, as link words, elas podem expressar ideias de continuação, conclusão, adição, oposição, comparação, explicação, exemplificação, causa e efeito, adversidade, tá? Explicação, inclusão e por aí vai. O que é que eu ainda posso falar sobre elas? Elas não vão variar nem em gênero, nem em número, nem em grau. Como assim, professor? Você não vai ter masculino e feminino. Você não vai ter, gente, singular, plural. Ela é todo o tempo a mesma grafia. Então, uma preocupação a menos, né? Então, vamos ver a classificação. Dentro do processo de classificação, eu tenho aquelas que são chamadas as coordinatings, né? São as conjunções coordenativas. Tem o objetivo de ligar palavras ou orações independentes que possuem a mesma classe gramatical. Normalmente, elas aparecem no meio das frases. Quem são elas? Nós temos aqui, ó, and, nós temos but, nós temos for, nós temos or, nós temos nor, nós temos so, temos yet. Eita, professor, é muita informação. E, professor, por que o senhor pintou aí só a primeira letrinha de cada uma delas? Para te chamar a atenção nisso aqui, ó. Para ficar fácil de você relembrar numa prova, você vai lembrar que essas meninas aqui que eu pintei, as primeiras letrinhas, elas são chamadas de, ó, fanboys. Fanboys. Isso aqui é um acrônimo. É quando você pega cada primeira letrinha de cada uma dessas palavras, junta e como se fosse a leitura de uma palavra só. Acrônimo é diferente de sigla. A sigla você lê só a primeira letra, não forma uma palavra. Por exemplo, FBI, CSI, tá? Eu estou lendo só a primeira, as letras, são siglas. IBGE, tá bom? São siglas. Mas quando eu leio na junção dessas primeiras letras e ela é lida como se fosse, por um exemplo, a shield dos Vingadores. Quando a palavra fala shield, você acha que é escudo, insígnia, não é? Porque formou essa palavra. Eu leio como se fosse uma palavra só. É por isso que daí se diz que todo acrônimo é uma sigla, mas nem toda sigla é um acrônimo. Certo até aqui? E ainda tem os acrósticos, mas isso aí a gente vê depois em outras aulas, tá? É importante lembrar que essas são as principais, né? Essa F de for, por um exemplo. Eu já sei que cada uma delas aí, elas vão me favorecer uma ideia. Vamos colocar essas ideias. Você vai ficar top. Então, vou colocar aqui. Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? No item 1, você tem a ideia de explicação. No item 1. No item 2, você tem a ideia de adição. Adição. No item 3, você também tem uma ideia de uma adição, eu costumo dizer que ela é negativa. No item 4, você tem uma ideia de oposição. É o mas, né? É o mas.
No item 5, você tem a ideia de alternância, que é o ou. Alternância, ou. Tá? No item 6, os senhores vão ter uma ideia de adversidade, que significa todavia. No item 7, os senhores vão ter uma ideia de uma conclusão, significa então, tá? Então, cada primeira letrinha dessa que eu coloquei aqui para vocês, ela é dessa família das fanboys, tá? Então, só para concatenizar as nossas ideias, ó. Número 1 é a for. Olha a tradução dela aí. Número 2, and, tá? Número 3, nor. Olha a tradução. Número 4, but. Número 5, or. Número 6, yet. E número 7, so. Literalmente, as fanboys são as principais representantes das coordenadas, que têm como objetivo ligar palavras ou orações independentes e que possuem a mesma classe gramatical. I like my job and my boss. Eu gosto do meu trabalho e do meu chefe. Job e chefe, mesma classe gramatical. Eu adicionei gostares. I would go to the beach, but it's raining. Eu iria à praia, mas, olha aí a oposição de vontade com a realidade. Mas está chovendo. Tá? E do meu chefe, olha aí. Então nós temos na primeira dando ideia de adição e na segunda dando ideia de oposição, de contraste. Essas são as fanboys, tá? Nós temos as conjunções correlativas. Eu gosto de chamá-las de expressões. Elas são você vai observar isso de uma maneira bem tranquila. Elas aparecem com mais de uma palavra, ó. Estão percebendo? Vamos lá. As beautiful as. Tão bonita quanto, tão bonita como. Eu estou aqui estabelecendo uma ideia de uma comparação de igualdade. Porque tão como, tão quanto. Tá? Both and. Eu quero dizer que tanto um quanto o outro. Então, both gazpacho and tortilla are very popular in Spain. Eu estou dizendo que tanto o gazpacho quanto a tortilha são muito populares na Espanha. Eu estou incluindo informações. Not only but also. Quer dizer que ele não é só inteligente. Também é lindo. É bonito. Eu estou adicionando informações. He is not only intelligent, but also beautiful. Ele não é só inteligente, não. Também é bonito. Either or. Qualquer um ou outro, né? Ou ou you can travel either by plane or by train. Você pode ter a opção de fazer o trecho, né, de viajar de avião ou de modo. Nós temos aí advérbios de avião ou de trem. Nós temos aí o advérbio de modo, mas nós temos aí também a correlativa. Ela faz essa mesma função de interligar, tá? A diferença é que elas são duplas. Elas vêm sempre em harmonia, né? Em casamento perfeito com a outra amiguinha. Finalizando aqui a ideia da classificação, nós temos as subordinadas. Subordinating, tá? Elas ligam orações dependent clause, que são dependentes, a outras que são independentes. Lembrando que as independentes, né, o nome já sugere, elas vão possuir um sentido tranquilo, completo. Olha lá. I go to the beach. Eu vou à praia. Eu quero agora dizer porque estava frio.
Eu chego para você do nada e digo, olha, because it was cold. Porque estava frio. Aí tu ia dizer o quê? Entendi, foi nada. Por quê? Porque eu preciso de uma outra frase para fazer com que essa, que não tem sentido completo, faça sentido. Então, para completar o sentido, eu preciso de mais coesão e entendimento. Então, eu venho lá, ó. Because it was cold, I took my coat. Porque estava frio, eu peguei o meu casaco. Relação de causa e efeito. Por que eu peguei meu casaco? Porque estava frio, tá? Então nós temos aqui, ó, because. Nas músicas e alguns filmes você ouve muito assim, ó, só cause, né? Devido a, porque, por causa de, tá? Então as conjunções que se subordinam, elas têm essa missão. Elas vão falar, elas vão trazer uma informação dentro dessa concepção de subordinar situações. Vamos aqui, né? Quem será o polo? Quem é o aluno que vai me conseguir, mediante o que nós vimos, e olha que eu terminei de falar sobre ela, acertar essa questão, que foi questão de um vestibular, tá? Foi questão de um vestibular, só para vocês verem as competências e habilidades que nós estamos treinando, não tem como nós nos desvencilharmos desse modelo. Eu vou pedir aí ao meu ilustríssimo diretor que deixe aí 2 minutinhos na tela. Vamos lá, gente? Olha, falei para vocês agora há pouco sobre as fanboys. Ela está aqui, ó. Essa moça, essa mocinha aí. Não é? E ela está aqui, ó. Olha aí a presença dela. Aí você pode agora dizer assim, ó. Presta atenção. So the harder a wife works. Então, quer dizer que quanto mais arduamente uma esposa trabalha, mais linda ela fica. Tá? Quando ele colocou essa ideia, essa sou, você vai lembrar que ele faz uma
conclusão, tá? Portanto, olha, outra forma de você lembrar seria essa daqui, ó. She looks, né? Ó, aí tem aqui, ó, exemplo. Aí temos aqui alternância, temos aqui oposição, nós temos aqui, ó, condição, nós temos conclusão. Essas ideias, né? Essas ideias, elas são ideias voltadas para quem? Elas são ideias voltadas para o conector, o conectivo, né? E esse conectivo é representado aqui no texto através dessa nossa conjunção. Por conta disso, senhores, quem marcou aí a letra E, parabéns, acerto mais do que merecido. Certinho? No slide anterior, me permitam só mostrar aqui, e parabéns aí a Canavieira, né? Tudo bom, grande Gabriel André? Essa minha ilustríssima jovem Dene Andrade, muito bom a presença de todos vocês aqui. Olha só, eu coloquei no slide anterior isso. Tá, ó. É só mostrar aqui para vocês que eu falei para vocês. Olha aqui. Então, sempre quando vocês tiverem oportunidade, vocês coloquem aqui para mim, ó. Anotem esse slide 22, porque essas meninas aqui, elas são muito comerciais, gente. Elas aparecem e aparecem muito mesmo, tá? Então, parabéns mais uma vez aí, Canavieira. Senti falta da participação, né, de Baixa Grande do Ribeiro, que estavam participando bem. Chegou o grande Gabriel André, sempre muito participativo. E é bom ter aí a companhia agradabilíssima de cada um de vocês. Então, letra certa é a letra E. Vamos agora para mais um desafio, tá? Questãozinha é um pouco grande, tem que procurar a tradução, mas se não souber a tradução, você consegue sair pelo sentido que ela ocupa dentro da sentença. Para tanto, vamos colocar aí 2 minutos na tela, por favor. Sim, ó. Ele está falando que o desmatamento is a global problem. Is a global problem. Ele é um problema global. Thus, we must discuss about it. Tá? Portanto, nós devemos discuti-lo. What do you prefer, ice cream or chocolate cake? O que você prefere?
A partir do momento que ele já iniciou com esse interrogativo aqui, ó, ele já está dizendo que ele vai te dar uma opção, uma alternância, né? Ou sorvete ou bolo de chocolate. Portanto, devemos discutir, né? As link words. Se você sair, me chama. Ela estava dançando enquanto eu estava assistindo TV. Então, senhores, nós temos, portanto, nós temos ou, nós temos se, nós temos enquanto e, obviamente, a ideia consequência, a ideia de alternância, a ideia de condição e a ideia temporal. A ideia temporal. Certinho? Então, essa é um modelo de questão muito comum. De múltipla escolha, tiraria esse fragmento de dentro de um texto, porque ele sempre vai te dar um texto base. Ele faz uma situação problematizadora na questão, onde ele vai perguntar o que o autor utilizou o vocábulo em destaque com o intuito de, e aí ele coloca esses itens: consequência, alternância, condição, tempo. Uma questão clássica é ele perguntar pelo um sinônimo, tá? Ele perguntar pela tradução. E mais clássica ainda, podemos inferir, ou eu lírico, né? E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai traduzir para você o que está acontecendo naquele texto e, levando em conta esse fragmento retirado aí, ele vai repassando a tradução ou o que cada vocábulo desse que eu circulei, ele impacta no entendimento daquela sentença. Aí o aluno não acha que é só, vou só traduzir. Não. Eu tenho que entender qual é o funcionamento disso e o que é que ela impacta. Bom, aí eu fico brincando entre a habilidade 5 e a habilidade 7, habilidade 5 e habilidade 7. Essas que eu estou terminando de dizer aqui para vocês. Qual ideia cada conectivo destacado repassa e qual é a melhor tradução para cada uma delas? Aqui nós já temos a furthermore. Além disso, não é? Eu tenho a not only, but also. Eu tenho aqui a because, as soon as, although. Né? As traduções melhores são essas aí. Eu consigo visualizar. Ó, vamos lá. Not only, but also. Não só, mas também. Eu tenho porque, devido a. Eu tenho tão logo, assim que. Eu tenho apesar, embora. E todas essas meninas que eu terminei de circular aí para vocês, elas vão me indicar adição, causa, tempo, contraste, adição. Os ônibus estão lotados. Além disso, estão sujos. Percebeu? Estou acrescentando informação nessa última letra. Ela não está errada, apesar de já ter cometido, não é, erros gritantes. Ideia aí bacana, né? Contraste. He will visit you as soon he gets back. Ele vai te visitar tão logo ele chegue. Tempo. You are the reason because I believe in love. Esse é o motivo pelo qual eu acredito no amor. Causa e efeito. Marion doesn't only work. She also studies at night. A Marion, ela não só trabalha, ela também estuda à noite. Ela dá ideia de adição. Certíssimo? Agora, senhores, ele quer uma que dê ideia de oposição. Oposição. Ele quer aquela que ocupa uma ideia de oposição. Tá? Aí o que foi que aconteceu? Ele coloca isso dentro de um texto e sai tirando fragmentos desse texto. É o modelo mais clássico. Ou ele faz uma introdução falando o que é, não é, a conjunção,
ou chama apenas de conector, lógico, e aí ele pede para que você trabalhe, operacione dentro do quesito funcionalidade de contraste ou oposição. Então, qual alternativa apresenta ideia de contraste, ideia de oposição? Bom, eu poderia dizer que esse aqui significa tais como, tá? Tais como. Esse aqui eu poderia traduzir como. Esse aqui eu posso traduzir como também. Esse outro eu traduzo na qualidade do se, me dando a condição. E ele quer contraste. Só sobrou quem? However. Qual é a tradução de however? Qual é a tradução de however? Alguém lembra? Ah, eu tenho aqui inúmeras. Eu posso, inclusive, professor, nessa, no entanto, contudo, né? Olha, contudo, isso é a very small scale. Entretanto, no entanto, certinho? Portanto, resposta correta, letra I. Pode ser também traduzido em algumas circunstâncias, no entanto, contudo, entretanto, tá? Muito bem. Participação aí honrosa de Canavieira, tá? O que é que eu consigo notar nessa questão? Eu tenho espaço 1 e espaço 2. Eu preciso daquelas conjunções que se parecem com expressões. Expressões essas que vão me trazer um atributo, uma ideia. Eu percebo que aqui de um lado eu tenho esse e daqui do outro lado eu tenho esse item. Então eu preciso ocasionar uma expressão, né? Fazer uma correlação existente numa ideia de acréscimo. Eu preciso de uma com acréscimo. Quem estava assistindo aqui a aula, com certeza vai acertar de primeira, porque nós já colocamos, inclusive, exemplo aí com ela. Vamos deixar uns minutinhos aí na tela, meu diretor, para os meninos pesquisarem. Muito bem. Quero agradecer de já a participação dos alunos.
das escolas, né? Representantes aí de Canavieira, São Gonçalo. É divertido estar aqui com vocês. Lá de São Gonçalo, inclusive, nós tivemos aí o cara, Grande Jardel, e a Alana, né? Eles divergiram um pouco aí na resposta, mas o importante é isso. Quando a gente participa da aula, a gente tenta resolver, a gente pesquisa, seja nos cadernos, no livro, esse conteúdo com certeza tem no teu livro, tá? Professor, eu pedi permissão aqui para o professor, estou usando inclusive a internet. É incrível como nesse estudo investido você vai conseguir também relembrar, vai gravar mais, e se eu replicar isso em habilidades e competências, mesmo que sejam diferenciadas, você já tem essa noção de significado e de atividade que ela impacta na língua portuguesa e no próprio idioma inglês. Bom, ele começou aqui a dizer queijo suíço. Nós já sabemos que o queijo suíço, na qualidade, ele é todo cheio de furos. E aí ele começa a dizer, né? Modelos, né? De queijos. Certo? Aí ele diz, bem, todos nós sabemos que a lua, moon, que quer dizer a lua, ela não é, na realidade, feita de queijo. Made, feita, composta. A composição dela não é de queijo. Queijo é apenas uma das várias maneiras, né? Uma das várias maneiras de que percebemos. Então, tem muitas imagens diferentes que se é visto, né? A depender do momento e da localização geográfica. E aí ele diz que é o que se parece às várias crateras lunares. Faz com que você crie estas muitas diferentes imagens, tá? Aí ele diz que os chineses veem coelho nas áreas escuras e na área esbranquiçada, toad, um sapo. Né? Essa é muito legalzinha também. Então eu posso dizer que os chineses, os chineses conseguem, esse conseguem é o can, um verbo modal, ver é o verbo see. Aí eu preciso disso aqui, ó. Tanto um coelho, que é o rabbit, quanto um sapo. Através da formação lunar. Ele consegue ter essa percepção. Então, eu preciso fazer essa correlação. Então, para isso, quem colocou aí both, já iria eliminar aqui, ó. Tá? E a expressão para dar tanto quanto, and. E aí você já iria eliminar, ó. Portanto, quem marcou a letra E acertou e tivemos acertos aí. Gabriel aí lá de Belém do Pará, lá de São Gonçalo. Nós tivemos aí a própria Alana. Agradecendo também a participação de Jardel, né? Canavieira não se manifestou. Enfim, estamos aqui juntinhos. E eu estou super amando a participação dos senhores e das senhoras. Com certeza, Jardel, você não vai esquecer mais. Ah, se eu colocar isso na prova, tu já sabe que a expressão que significa tanto quanto, me dando uma ideia de inclusão, both and. Muito bem. Para essa pesquisa, nós vamos deixar, por favor, 2 minutinhos na tela.
Muito bem, tivemos aí algumas respostas, né? O Cleison, certo, o próprio Davi, Gabriel, ok, senhores, letra, bacana, olha aí as traduções. Dentro dessa tradução nós temos assim sendo, né, como resultado, tá? Olha o however, contudo, o moreover, além disso, besides, muito utilizado, né, na ideia de adição, que eu não posso confundir. Essa mocinha aqui, ó, ela também vai ter assim, ó. É da mesma família da link word, só que elas são diferentes. Beside é ao lado, ou do lado. Já dá a ideia de lugar. Bom, quem marcou aí letra A, nós tivemos a participação do Cleison, do Davi. Davi, beleza? Gabriel, muito bem. Resposta correta para a expressão as a result, né? Como consequência, como resultado, assim sendo, tradução direta, sem alteração de significado, therefore. Muito bem. Vamos agora verificar mais uma, né? Resolução envolvendo aí as link words, tá? Thank you very much for your collaboration. Now, vamos aí de 1 minutinho para respondermos essa questão 6, que ela é muito acessível. Muito bem, agradecemos aí Gabriel, o Pedro, no chat ali do YouTube. Nós tivemos também Canavieira e Natanael, lá de São Gonçalo, juntamente com Jean. Foram uníssonos em dizer que, para a sentença I'm here because you broke something, né, eu tenho como resposta a letra C. Ela me dá uma ideia, uma relação de causa e efeito. Bacana. Eu quero aqui ainda, dentro dessa família das link words, tá? Das link words, utilizando como base essas sentenças aqui, me diga, qual vocábulo aí me dá uma ideia de ubicação? Qual vocábulo aí me dá uma ideia de ubicação, gente? Vamos lá, pessoal lá de São Gonçalo, Canavieira, vamos lá, Pedro, André, todos vocês que estão me assistindo right now, nessa sentença aí, I'm here because you broke something, eu gostaria de saber, dentro da família das link words, quem é o vocabulário que está me dando ideia de ubicação. E aí, Grande Jardel? Ubicação. Primeiro momento da aula, nós já respondemos questões sobre esse primeiro momento, né? Nós temos aí um vocábulo que ele me dá a ideia de ubicação, de ubicación, né? Se te gustas hablar espanhol, ubicación is the same thing, place. Is the same thing, place. É? E aí? Quem me dá a ideia de ubicação, gente, de localização, é o advérbio.
É o advérbio. Quem ali está me dando uma ideia de localização? Quem está me dando ali uma ideia de lugar? Quem ali está me dando uma ideia de lugar? Não é? Ah, professor, eu sei. Quem está me dando ideia de lugar? Here, que significa aqui. Muito bem. Aí seria uma outra maneira, dentro dessa família das link words, trabalhar, tá? Então, se numa prova ou num concurso você observar esse nome ubicação, não vá se agoniar, não. Ele está dando a ideia de place, lugar, que é o outro nome, né? Qual é a ideia que transmite, né? De ubicação ou, poderia ver, place, localização. Certinho? Muito bem. Tá. Essa questão é um pouco grande, ela precisa de muita tradução, tá? Algumas eu já falei, mas temos aí umas duas que não foram faladas, mas dá por eliminação. Vamos deixar 2 minutinhos na tela, por gentileza. Os meninos colocaram ali, e a última participação foi da Lídia, lá de São Gonçalo, deu como somatório 70, não é? Gabriel colocou ali também somatório de 70, utilizou aí como resposta besides, além de, né, essa expressão in addition, tá? Além de, muito bem. Então nós temos mesma ideia de soma, de adição, de inclusão, o além de, o também, né? E o famoso moreover. Então, parabéns aí aos ilustríssimos que acertaram, tá? Você tem, com certeza, moreover, moreover, tá? Você tem aí, com certeza, a moreover, besides e also, respostas corretas. Bacana demais. Obrigado aí a Lídia, o André, Jardel, Jean, né, Davi, pessoal de Canavieira, tá? Vocês estão fantásticos aí com a participação, meu muito obrigado. Vamos adiante? Talvez eu só precise colocar mais essa informaçãozinha aqui. Olha, nós não fizemos nenhuma com ela, né? Ó,
Mas when, ela significa quando, tá? Ela tem um significado de quando. E ela vai me perguntar pelo tempo. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When are we going to the farm? Quando nós vamos para a fazenda? Lembrando que quando ela aparece, ela me remete a uma ideia de tempo ou temporização. Ela me dá uma ideia temporal. Temporal. Certinho? When you came home, we were watching TV. Quando você chegou em casa, nós estávamos assistindo TV. Então, quando uma ação aconteceu, a outra estava acontecendo. Tá? Então, vamos aqui. Só por exposição, oposição, explicação, alternância, causa e efeito. Nesse fragmento, o conector utilizado e aí marcado me remete a qual ideia? Vamos ver aí quem vai me dar essa resposta correta. Um minutinho na tela. Agora, professor, eu não estou lembrando desse vocábulo aqui, não. Mas é para isso que vem o nosso treino. Significado, se. Olha lá. If I were you. If I were you. Se eu fosse você. A ideia aí é o quê, senhores? Muito bem. A ideia, ela vai me trazer, é uma ideia de condição. Professor, pois nós nesse slide não temos resposta. Tem certeza? Blink your eyes. Pisque os olhos. Resposta correta. Atribui uma ideia de condição. Tá? Atribui uma ideia de condição. Certo? Sempre quando você for lembrar da if, que significa se, que tem uma ideia de condição, lembrar que nas provas, nos concursos de vestibular, elas vêm normalmente com as conditional sentences. Tá? Ela gosta de aparecer mais assim nos vestibulares. Eu agradeço a todos os polos, tá? Jardel, Gigante, Lídia, Jean, pessoal lá de Canavieira, todo mundo, Belém do Pará, através de Gabriel André, pela companhia. A participação de hoje de vocês foi maravilhosa, o meu muito obrigado. E até sexta-feira, com mais modelos e desafios aqui entre nós, nesse espaço de democracia do saber. Thank you very much. See you guys. E até a próxima.